Olá, retornando aos nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita. Hoje nós estamos dando continuidade ao capítulo 8º, que é a parte que trata da emancipação da alma. E hoje vamos tratar de sonambulismo, êxtase, no sentido que vocês possam compreender o que a doutrina nos apresenta a esses fenômenos tidos como fenômenos mediúnicos. O animismo, bem sabemos que também é um fenômeno mediúnico, está ligado à mediunidade. E, como de costume, sempre deixamos uma pergunta para que vocês possam refletir, na medida que vocês vão acompanhando as aulas, e sempre é aconselhável não acompanhar essas aulas que estejam com a obra ao lado, principalmente o Livro dos Espíritos, para que vocês possam sintetizar melhor aquilo que estamos falando e ter as devidas comprovações e análise do que está sendo dito. Então, o livro sempre é muito importante estar ao nosso lado nesses momentos para que a gente possa dar sequência aos nossos estudos. E, como de costume, deixamos a perguntinha. Mediunidade, ela é hereditária? Vamos ver? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas mensagens. E se estiverem gostando dos vídeos, dá um like pra gente. Nós vamos tratar hoje, lá na questão 425, que começa esse assunto, que é a parte do sonambulismo. E eles nos falam o seguinte: o sonambulismo é um estado de independência do espírito, ainda mais completo do que no sonho, ou seja, emancipação da alma. Porém, ele é bem mais abrangente. O que caracteriza esse estado é que nele o indivíduo, embora dormindo, se movimenta e procede como se estivesse acordado. Levanta-se, caminha e pratica atos próprios de sua vida habitual, com absoluta segurança e perfeição. Caracteriza-se ainda por perder o sonâmbulo, ao acordar, a lembrança do que fez dormindo. Gabriel Delany, em sua obra O Espiritismo perante a Ciência, refere a história de um jovem padre que se levanta todas as noites e a escrivaninha, compunha sermões e tornava a deitar. Então ele está te mostrando que essa emancipação da alma faz com que esse espírito vai buscar informações ou está no mundo dos espíritos, em contato direto, colhendo essas informações, e quando retorna, como já foi nos explicado, na grande maioria das vezes, mas na grande maioria das vezes ele não tem lembrança alguma do que ocorreu. Ele vai encontrar os escritos, como aconteceu nesse caso desse padre que é narrado, né? Vai encontrar outras informações, mas ele em si não vai lembrar disso, porque é natural, como foi nos narrado. Quando retornamos do sonho, não lembramos desse contato que tivemos com o mundo espiritual. E apesar do sonambulismo ser um estado mais apurado de emancipação parcial da alma, também, como nos outros casos, o espírito, apesar de estar emancipado parcial, ele sofre influência da matéria. E é justamente essa matéria que vai fazer com que essas lembranças, todas essas percepções vivenciadas no mundo espiritual não sejam recordadas quando ele está desperto. Então, dando continuidade, ele nos informa o que acontece, pois, no sonambulismo, analogamente ao que ocorre no sono comum, é que o espírito sonâmbulo se desprende, sua alma se emancipa e passa a ver com os olhos do espírito, com a particularidade de que, embora fora dele, continua exercendo uma força sobre o corpo caído, em repouso, e que se manifesta por uma ação diretora totalmente fora dos sentidos corporais, isto é, a alma vela enquanto o corpo dorme. Ou seja, enquanto no sono o corpo não tem movimentação, no sonâmbulo já ocorre diferente. O corpo é comandado pelo espírito, o corpo reage, o corpo anda, o corpo tem atitudes, tem demonstração de ação. Há também o sonambulismo induzido artificialmente pelos magnetizadores, através do magnetismo animal, cujo agente é o fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Na época de Kardec era muito comum esses estudos, a Mesmer vai fazer esses estudos aí aprofundados, então era muito comum esse tipo de trabalho. Você vai encontrar Freud também nessa época fazendo esse trabalho de estudo do sonambulismo.
O sonambulismo magnético, como então é chamado, foi introduzido na França pelo médico austríaco, como eu falei, Mesmer, atendendo às finalidades curadoras. Foi um dos discípulos de Mesmer que descobriu o sonambulismo em indivíduos magnetizados. Lá na questão 426, 427 é que é tratado esse assunto e que mostra quem foram os precursores desses estudos, né, e como eram feitos esses estudos. Os sonâmbulos enxergam com os olhos da alma. Assim não existe obstáculos que a matéria possa opor. Aquilo que falamos, diferente do sono, o indivíduo está dormindo, mas a alma está exercendo ação sobre o corpo físico. Contudo, nem sempre vem tudo, podendo se enganar a respeito. Isso ocorre conforme nos falam os espíritos superiores, porque, primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Então, questão 428 e 430 que trata disso. Então, é o cuidado que ele está te mostrando de não dar, digamos assim, uma completa veracidade das informações que o sonambúlico está te apresentando, porque ele ainda está sob efeito da matéria. A matéria ainda tem muita força sobre esse espírito. E os equívocos podem ocorrer. Aconteceram fatos narrados na literatura que fala de prescrições médicas do sonambúlico aí que, se não fosse corrigido a tempo, mataria o paciente. Então esse é o cuidado quando a doutrina nos mostra esses fenômenos mediúnicos, as cautelas que devemos ter no recebimento dessas informações. E observe, não é de agora que a doutrina vem te apresentando, te convidando a ter essa prudência na análise dos efeitos mediúnicos, na análise das informações mediúnicas. Porque é o espírito que mente? Não. Muitas das vezes ele não está dotado da capacitação necessária, aquele conhecimento pleno. Por quê? Porque ele ainda não atingiu a perfeição, a superioridade moral que tanto falamos. Por isso nós devemos ter cautela nas informações recebidas do mundo espiritual, seja nesse estado mediúnico, que é o sonambulismo, seja até mesmo informações psicografadas, que devemos ter essas devidas cautelas na sua análise e nas suas aceitações nas prescrições que ali são colocadas. Olha o que o livro dos médiuns fala a respeito disso, lá na questão 174, no capítulo 14. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que se radica no organismo e que independe em absoluto da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Pode, pois, um sonâmbulo ser muito lúcido e ao mesmo tempo incapaz de resolver certas questões, desde que seu espírito seja pouco adiantado. Então o adiantamento também interfere nessas compreensões. O que fala por si próprio pode, portanto, dizer coisas boas ou mais, exatas ou falsas, demonstrar mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos processos de que use conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. A assistência, então, de outro espírito pode suprir-lhe as deficiências. Olha o caso que ele narrou. Mas um sonâmbulo, tanto quanto os médios, pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou até mesmo mau. Aí, sobretudo, é que as qualidades morais exercem grande influência para atraírem os bons espíritos. Então, o fato de ter sonambulismo não tem a ver com a qualidade moral, mas tem a ver com quem você vai atrair para perto e para lhe dar mensagens. Então, é um conjunto de coisas, é um pacote. E aqui ele está te mostrando as duas formas de influência do mundo espiritual. Diretamente pelos espíritos, o contato com os espíritos, ou a forma que é o animismo, onde é o próprio ser que vai buscar nas suas, vamos dizer o seguinte, nas suas caixinhas de informações em encarnações pretéritas, aquele conteúdo que ele dominava e vai colocar isso em prática na atual encarnação. Então nós temos aqui, como é narrado no livro dos médiuns, as duas condições. A atuação dos espíritos, quando o espírito se desloca no mundo espiritual e vai obter as informações num estado sonambúlico, ele vai ter contato com o mundo espiritual, ou no mundo espiritual ele vai relembrar as informações, os talentos que possuía em encarnações pretéritas, que é o animismo. Então são duas formas que você tem da manifestação no estado sonambúlico. Então, continuando lá na questão 431, ele nos fala: o sonâmbulo pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto,
de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual enquanto encarnado. Eis que sua bagagem de conhecimento apenas fica em estado latente e pode ser acessada quando sua alma é emancipada parcialmente do corpo. O que é que nós estamos falando aqui? Animismo. Animismo. É isso que se refere a essa questão. Também devemos considerar que os sonâmbulos podem entrar em relação com outros espíritos que lhe transmitem o que deve dizer e supre a incapacidade que denotam. Isso se verifica principalmente nas prescrições médicas. O que é que nós estamos falando aqui? Mediunidade. Mediunidade. Então, olha as duas coisas que eu falei, as duas condições que eu disse que pode ocorrer. O espírito sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Então, ele está emancipado do corpo físico, a alma está emancipada, então ele vê a doença, ele vê a anomalia, mas ele não sabe prescrever. E aí o mundo espiritual vem ao socorro desse médium e informa a ele qual seria a prescrição adequada para aquela doença que ele está vendo, que está se apresentando. Então, numa mesma situação, nós estamos vendo os dois fatos, o anímico e o mediúnico. Então, neste caso, agindo o sonâmbulo sob orientação de outros espíritos, caracteriza-se uma ação mediúnica, porque ele, o sonâmbulo, é instrumento de outras inteligências, é passivo e o que diz não vem de si. Então, olha aí a informação do médium. Nesse caso, ele é um sonâmbulo médium. Ele está recebendo informação de outras inteligências, não é dele, não provém dele esse conhecimento. Ele vê, mas ele não sabe curar, ou ele não sabe resolver, ele não sabe a solução daquela anomalia ou daquela deficiência que se apresenta. E ele vai buscar no mundo espiritual, através do concurso dos bons espíritos, esta orientação, esta prescrição, esta forma de resolver aquela situação que se apresenta naquele corpo doente ou com a anomalia que possa ele estar vendo. Em resumo, o sonâmbulo revela um fato anímico quando exprime o seu próprio conhecimento, enquanto que o médium sonambúlico expressa o conhecimento de outrem. Então são as duas condições que se apresentam. Uma, o mediúnico, ação de outras inteligências, e o anímico, que alguns equivocadamente veem com um sentido mais depreciativo, na verdade ele é um estado mediúnico. O animismo é um estado mediúnico que veremos mais à frente. É que, como foi falado aqui, o sonâmbulo revela um fato anímico quando exprime o seu próprio conhecimento. E que conhecimento é esse? É o conhecimento dele enquanto encarnado? Não, aí é que está a diferença. Ele vai buscar nas suas outras experiências enquanto encarnado. Ou seja, todos aqueles conhecimentos que ele já adquiriu. E o livro dos médiuns também colabora com esse assunto, fazendo essa distinção entre o fato anímico e mediúnico. Pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito, é a sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe, fora dos limites do seu sentido. Ou seja, seu espírito está mais liberto para que ele possa ter uma percepção melhor. O que ele externa tira-o de si mesmo, suas ideias são em geral mais justas do que no estado normal, seus conhecimentos mais dilatados porque tem livre alma. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime seu próprio pensamento, enquanto o médium exprime o de outrem. Mas o espírito que se comunica com o médium comum também o pode fazer com o sonâmbulo. Dá-se o mesmo que muitas vezes o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes. Então essa comunicação é até mais fácil com os sonâmbulos do que com os médiuns comuns. E um exemplo que ele traz aqui também é que tinha como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos de inteligência muito vulgar, instrução extremamente escassa. Entretanto, ao estado de sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Excelia, sobretudo, no tratamento das enfermidades e operou grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Não basta, disseram-lhe, agora é preciso que indiques o remédio. E ele respondeu, não posso, meu anjo doutor não está aqui. Quem é esse anjo doutor de quem falas? O que dita os remédios?
Não és tu, então, que veio dos remédios? Não, não. Estou a dizer que é o meu anjo doutor que nos dita. Assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal era do seu próprio espírito, que para isso não precisava de assistência alguma. A indicação, porém, dos remédios lhe era dada por outro. Não estando presente esse outro, ele nada podia dizer. Quando só, era apenas sonâmbulo, assistido por aquele a quem chamava de seu anjo doutor, era sonâmbulo médium. Então está aí a comprovação desses dois fenômenos mediúnicos, tanto a mediunidade quanto o animismo, se apresentando no efeito do sonambulismo. Então, como no sono, a alma do sonâmbulo se transporta, porém esse desprendimento depende tanto do espírito quanto da disposição física, gozando de faculdade que atendam à influência da matéria a que ainda se acha ligado. Assim, pode vir outros espíritos, mas pode ocorrer que julguem estar vendo encarnados, principalmente aqueles que desconhecem o espiritismo, da mesma forma que se dá àqueles que, morrendo, acreditam estar vendo seres corpóreos. Esse é um comentário que é feito lá na questão 432 a 435. Porque sim, seu corpo experimenta sensações, tais como calor ou frio, no local onde sua alma se encontra, eis que está ligado por um laço fluídico, responsável por transmitir tais sensações. Seu bom uso, como todas as faculdades que nos foram outorgadas por Deus, influi em seu estado após o desenlace. Questão 436 e 438, então está te mostrando que o sonambúlico tem as sensações do ambiente que ele está ligado ainda à matéria, ele não está desligado. É aquilo que nós estamos falando, é uma emancipação da alma, mas não é uma emancipação total. Ela é parcial. Ela é parcial, ela continua com as ligações fluídicas do espírito e a matéria. Uma outra questão também que a doutrina trata é o êxtase, na questão 439 a 442. Há diversos graus do estado magnético, que vão dos mais leves estados de sono, passando pelo sonambulismo lúcido, até um estado de quase total desprendimento da alma, que para então em planos etéreos e felizes, estado esse que se chama êxtase. Então ele vai estar em contato muito além do estado do sonambúlico, ele vai estar muito acima, ele vai estar em contato com regiões muito superiores. E nós vamos até ver aqui, que ele vai informar, o estado é tão elevado, ele é tão prazeroso, que muitas das vezes o espírito não quer nem voltar, quer continuar nesse nível. São muito raros aqueles médios que conseguem esse estado, que é o êxtase. Ele depende de uma série de fatores. Não é todos que têm essa mediunidade de atingir essa condição do êxtase. Ou seja, não basta querer. Não basta querer. Requer uma série de outros fatores. O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente, vê estes mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, da onde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há mundos ainda inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados, e o desejo de permanecer nesses mundos, sem que esteja preparado para tal, demonstra a inferioridade do espírito. Porém, se vislumbra a situação que o espera, esforça-se por melhorar-se a fim de merecer melhores condições no futuro. Apesar de ser agradável e prazerosa a experiência, se faz necessário fazer com que o estático volte sob pena de morrer. Então, lá na questão 439 a 442, que é abordado esse assunto, ele te mostra que o médium atinge esse estágio, ele é tão prazeroso, dá a ele a oportunidade de ver e o que ele espera quando ele evolui, quando ele se transforma, quando ele faz a sua reforma íntima, quando não que ele se torne santo no nosso mundo, no mundo de provas e expiações, mas pelo esse esforço que ele estabelece sua melhoria, ele consegue antever o que ele espera, qual o mundo que está reservado aos espíritos que atingiram essa superioridade. E é claro que ele deseja, anseia por esse estágio. E a Gênese também traz a respeito do êxtase, dizendo que nenhum homem pode ver Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, só o seria no estado de êxtase, quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria que torna possível o fato durante a encarnação. Então ele afirma que não é possível, mas se pudesse acontecer, só seria nesse estado, mostrando o quão profundo esse estado de emancipação parcial da alma.
Então, continuando lá na questão 443 a 446, ele nos fala o seguinte: em sua experiência, o que o estático vê é real para ele, mas como ainda está sob a influência da matéria, pode ocorrer que haja interpretações equivocadas, com base em suas ideias. É aquilo que novamente a doutrina coloca pontualmente: o cuidado nas informações recebidas pelos médiuns, a análise rigorosa que deve passar pelo crivo da razão essas informações. Não é porque ele é um médium antigo, que ele é um médium com uma certa experiência, que ele não está sujeito ao engano, que ele não está sujeito a receber influências de espíritos não tão elevados assim. E é por isso a recomendação constante da doutrina de não nos tornarmos incautos na mão daqueles que muitas das vezes não é nem por questão de má fé, mas por estar, digamos assim, sob a influência de espíritos não muito esclarecidos, vão prestar informações equivocadas, vão traduzir não o mundo espiritual, mas as suas ideias. E aí que reside o grande perigo, porque passa a ser a opinião do indivíduo e não a informação do mundo espiritual, que vem revestida de argumentos. Quando eu transmito a minha informação, é a minha opinião. Essa opinião, na grande maioria das vezes, ela é equivocada. Até porque a minha visão é a visão da matéria. E sendo a visão da matéria, eu vou cometer erros indiscutivelmente. Por isso a necessidade de nos atermos rigorosamente àquilo que a doutrina nos instrui. Seguir as orientações e teremos um caminhar seguro, tranquilo. Pois o mundo espiritual também comete equívoco. Os espíritos também erram. Como dizia Sandberg, os espíritos mentem. A Gênesis também complementa esse assunto e reafirma isso tudo que a gente vem falando para vocês, a questão da influência da matéria, que ela diz que necessariamente incompleta e imperfeita é a vista espiritual nos espíritos encarnados e, por conseguinte, sujeita a aberrações. Tendo por sede a própria alma, o estado desta há de influir nas percepções que aquela vista faculte. Olha o alerta que ela faz no finalzinho desse parágrafo. Cumpre, pois, se faça uma distinção muito rigorosa nas visões estáticas antes que se lhes dê crédito. A tal propósito, o remédio para a excessiva credulidade é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Então, novamente, a doutrina pontuando a necessidade de termos uma análise criteriosa e rigorosa nas informações que recebemos do mundo espiritual. Então, continuando, como o estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente de suas próprias ideias ou se torne joguete de espíritos mistificador que se aproveitam de sua exaltação para fasciná-lo. Nós veremos mais à frente, não vou dar aqui um spoiler do que vamos tratar, mas fascinação também é um desequilíbrio. E muitos bons médiuns acabam entrando nessa seara da fascinação, acreditando em ter poderes de adivinhação ou de visões, quando na verdade, frutos de suas imaginações, frutos de suas próprias ideias, nada tem a ver com o mundo espiritual, mas ele está num nível de tamanha perturbação, de tamanha fascinação, que ele acaba acreditando que aquilo é verdade, e quando não, ele acaba levando aqueles que estão à sua volta a acreditar naqueles fenômenos, ao acreditar naquelas informações. E não faltam pessoas para fazerem coro em volta desses indivíduos fascinados que dizem estar revelando algo que é produto único e exclusivamente de sua construção, de suas ideias, de sua imaginação, nada tendo a ver com o mundo espiritual. Então, através dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase, o homem entrevê a vida passada e a vida futura, sendo mais um de tantos outros mistérios que a sua razão inutilmente procura devassar. Questão 443 a 446. Falamos sobre o sonambulismo, falamos sobre o êxtase, vamos falar sobre a dupla vista, que também é um fenômeno mediúnico. Posto que raro,
Há também, inteiramente fora de qualquer influência magnética, casos em que certos indivíduos, em perfeito estado de vigília, conseguem perceber, no instante mesmo em que ocorrem, cenas e fatos passados à distância. É o fenômeno da dupla vista, ou seja, resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. Então esse aí difere dos demais na questão do indivíduo estar desperto. Exatamente. Nos mundos superiores, essa faculdade é permanente, pois os espíritos que lá habitam estão menos presos à matéria. É um fenômeno espontâneo, na maioria das vezes, porém a vontade também exerce influência, pois não rara é exercida pelos leitores de sorte, sendo desenvolvida pelo constante exercício. A organização corporal contribui para a sua existência. Então você vê que esses fenômenos que se apresentam são fenômenos que a doutrina continua te recomendando. Cautela, rigorosa observação, colocar essas informações na mesa da razão. Não é porque alguém é muito experiente ou de muito tempo, de muita calçada dentro da doutrina, que ele pode asseverar que aquela informação é fidedigna. Não pode. Nós precisamos fazer uma pré-análise antes de jogar no mundo como verdade. Por isso, na grande maioria das vezes, esses fenômenos ou essas divulgações são, ao longo do tempo, desmascaradas, o médium acaba se envergonhando porque aquela informação não tem nenhuma solidez. Mas a culpa de quem é? Da doutrina? Não, a culpa é do médium, que deve se debruçar aos estudos, que deve seguir as cautelas que são recomendadas, a prudência que deve estar a lhe guiar, que deve se debruçar aos estudos, que deve seguir as cautelas que são recomendadas. Na dupla vista, a Gênesis também agrega aqui que é a alma a atuar fora do organismo. Na dupla vista ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê com os olhos do corpo, embora muitas vezes, por hábito, dirija o olhar para o ponto que lhe chama a atenção. Já falamos que o indivíduo está desperto, mas ele fixa o olhar por algum ponto que chama a atenção, e aí sim, ele vê aquele fato. Porém, ele não vê com os olhos corporais, com a visão dos nossos sentidos. Ele vê com o espírito, é a alma que está ali observando. Vê com os olhos da alma. E a prova está em que vê perfeitamente bem com os olhos fechados e vê o que está muito além do alcance do raio visual. Vê o pensamento figurado no raio fluídico. E aí, tentando responder o que nós havíamos colocado a todos, se a mediunidade era hereditária. Essa questão é a questão 451. Será porque minha família toda foi médium, eu seria um médium? Será? Vamos ver o que ele nos fala. E é perguntado o seguinte ao mundo espiritual. Por que a segunda vista parece hereditário em algumas famílias? E a segunda vista é um fenômeno mediúnico. Por semelhança da organização, eles respondem, que se transmite como as outras qualidades físicas. Depois a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação que também se transmite de um ao outro. Então ele está te dizendo que é possível sim, ela tem a ver com uma organização física, qualidades físicas, e por isso ela é transmitida sim. Porque já falamos a vocês que a mediunidade é uma disposição orgânica. Nós vamos entrar mais a fundo nesse assunto mais à frente, porém é uma disposição orgânica. Então o organismo ele exerce sim influência nessa qualidade. Por isso que nós vemos muitos casos de uma pessoa da família é médium e todos os demais também são. Tem a ver o quê? Com a disposição orgânica. E é interessante que o Divaldo foi perguntado em uma entrevista a respeito desse assunto. E aí eu vou trazer para vocês o que Divaldo responde. Foi-lhe perguntado exatamente isso. A mediunidade pode ser hereditária? Ele nos responde com a sua sapiência. Pessoalmente, acredito que a hereditariedade fornece alguns recursos orgânicos que facilitam a eclosão da mediunidade, de modo que faculta a sua ocorrência, por fornecer aos delicados e complexos equipamentos eletrônicos necessários. Então ele está dizendo o que para você? Que a disposição orgânica todos nós temos. Não existe aquele, eu não sou. Todos nós somos médios por excelência porque somos espíritos encarnados. Então temos essa mediunidade. Agora, a sua educação, e que infelizmente alguns equivocadamente usam a palavra desenvolvimento, que na verdade é um educar essa mediunidade, essa sim, ela vem num processo educacional,
onde o médium vai aprender a lidar com essa mediunidade. Então, há uma disposição orgânica, todos nós possuímos. Então, a minha família todos são médium, na família dela ela é médium, mas os outros não são. Por que isso? Não é que os outros não sejam, não tem tão aflorado, não eclode com a mesma velocidade que ocorre com um e com o outro. Então, dessa forma, ele dando continuidade, penso que a hereditariedade, embora não desempenhe um papel preponderante, oferece vasta contribuição para equipar os indivíduos com faculdades mediúnicas, estando ela invariavelmente vinculada a compromissos espirituais firmados antes do renascimento corporal dos espíritos. Ou seja, ela facilita. É claro, se você vem dentro de uma família onde a mediunidade eclodiu na grande maioria dos seus membros, aqueles que lá estão vão ter essa percepção, vão aguçar essa compreensão. Então, mesmo que não tenham compromissos firmados no plano espiritual, acabam sim exercitando aquela mediunidade, porque o contexto da sua família é trabalhar colocando essa mediunidade em favor da humanidade. Então, acaba acontecendo naturalmente. Mas dizer que a hereditariedade é um fator preponderante, não é. Contribui? Sim, contribui, mas não é preponderante. Então, penso que está respondida a questão que colocamos no início de nossa conversa para todos vocês analisarem. Note-se que essa questão está falando dentro do campo da dupla vista, porém a gente está abarcando a mediunidade como um todo. Exatamente, não especificamente. Aqui, como bem falou, é específico, mas nós estamos trazendo para o geral, para que a gente possa ter essa compreensão mais amplificada. Então, alguma circunstância pode fazer com que se desenvolva a dupla vista, voltando ao assunto, tais como a moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção. A providência atua, fazendo com que o espírito veja o que os olhos carnais o impedem. Algumas pessoas dotadas de dupla vista não a percebem, julgando que os demais também são como elas, pois reputam que seja algo natural. Questão 452 a 453. Ou seja, elas sempre tiveram aquilo e não conseguem distinguir que é um fato diferente das demais pessoas. Para ela é tão natural aquela ocorrência que é como se não tivesse algo a mais com ela. Então, continuando, questão 454 a 455, ele nos fala: poder-se-ia atribuir uma espécie de segunda vista à perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que outras? Eles respondem: é sempre a alma irradiar mais livremente e apreciar melhor do que sob o véu da matéria. E aí ele continua a pergunta ao mundo espiritual: pode essas faculdades, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Eles respondem: pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe, sendo possível que num mesmo indivíduo exista em todos os graus ou em alguns somente. O poder da vista dupla varia, indo desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos, a que se pode dar o qualificativo de precisão de golpe de vista moral. Um pouco desenvolvida, desperta os pressentimentos. Mais desenvolvida, mostra os acontecimentos que deram ou estão para dar-se. E ainda vamos ter alguns exemplos como demonstração da veracidade daquilo que a doutrina nos apresenta. Como exemplo dessas faculdades, são comumente citados os casos de Swedenborg, que em Estocolmo assistiu e descreveu com precisão, em todo o seu desenvolvimento, a um incêndio que ocorria em localidade muito distante, bem como a de Apolônio Vetiana, que, estando a ensinar seus discípulos na praça pública, este o viram, de repente, interromper-se, na atitude ansiosa de quem espera alguma grave ocorrência, e, em seguida, anuncia o assassinato de Domiciano, que cai sob o punhal de um liberto. Então, ela está te trazendo comprovação, dentro da história, dentro dos livros, uma série de comprovações ou narrativas que traz a assertiva disso que o mundo espiritual nos trouxe. O importante é entendermos, em resumo, que todos esses efeitos mediúnicos são efeitos mediúnicos passíveis de ocorrer com todos nós, alguns mais afinados, outros menos afinados, mas todos nós estamos sujeitos
a esses efeitos mediúnicos. Alguns terão contato com o mundo espiritual diretamente, sob a assistência dos espíritos, outros terão, através do processo anímico, as suas próprias recordações daquilo que já tinha desenvolvido ou estava guardado nas suas caixinhas de informações. O importante é que é mais um episódio para nós conhecermos sobre a mediunidade. Tratarmos da mediunidade de uma forma mais responsável, mais séria, sem criarmos barulho, sem inventarmos, sem criarmos seguidores de médiuns. Lembrando que médium, ele é medianeiro, ele é instrumento, ele não é o último biscoito do pacote, ele é simplesmente alguém extremamente endividado que recebeu o beneplácito do Criador de servir, através de sua mediunidade, manter esse contato com o mundo espiritual. Esperamos que vocês tenham gostado, esperamos vê-los no próximo encontro. Fiquem em paz, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês.